Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja. Amém? Sentar, porque tem que sentar, né? Mas se vocês puderem ficar mais uma vez, eu agradeço. Não é obrigado, tá? Não precisa habilidade. 2 irmãos ficaram esperados que apenas ele é sozinho, mano. Vamos ajudar os irmãos, né? Amados, vamos lá. Gálatas, capítulo 5, e versículo 25. Gálatas, capítulo 5 e verso 25. Enquanto vocês procuram, eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, porque com certeza é a única razão pela qual eu nasci, anunciar as boas novas e mostrar para as pessoas que existe um caminho muito melhor do que o caminho que há na nossa cabeça, aquele que nós imaginamos que é o excelente. Existe um caminho maravilhoso e é o caminho da palavra de Deus. Então, anunciar esse caminho é com certeza maravilhoso demais. Bem-aventurado, diz a Bíblia, aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica as palavras que estão escritas aqui. Quem encontrou Gálatas capítulo 5, verso 25, diga amém? Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Obrigado. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Somente as vozes femininas. 1, 2, 3. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Somente as vozes masculinas. 1, 2, 3. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Todos juntos. 1, 2, 3. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. Poder sentar, queridos, poder sentar. Um dia, um fariseu muito importante, chamado Nicodemos, chefe dos fariseus. O fariseu era uma classe de religiosos que existia na época de Jesus, e dentro dessa classe existiam aqueles que eram mais importantes, que tinham renome, que tinham uma fama, vamos assim dizer, que era chamado chefe dos fariseus ou principais dos fariseus. E um desses principais dos fariseus se chamava Nicodemos. E Nicodemos tinha uma percepção um pouco mais apurada das coisas do reino de Deus. E um dia ele começa a perceber que Jesus fazia algumas coisas que ele entendia que uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, não era capaz de fazer. E ele, naquela ânsia de poder se aproximar daquele Jesus que a fama corria, né, que o nome começava a ficar famoso, que as pessoas começavam a ir em busca dele, ele na intenção de se aproximar um pouco desse Jesus, para entender um pouco melhor sobre isso, tentou de alguma forma marcar um encontro com Jesus. E ele consegue marcar esse encontro, mas como ele era alguém de uma popularidade, vamos por assim dizer, muito grande, e como os fariseus eram classes religiosas que não aceitava ou não recebia aquele novo julgo ou aquele novo conjunto de interpretações acerca de Deus que Jesus trazia, ele não quis ir a público conversar com Jesus, porque provavelmente seria incompreendido pelos outros fariseus e provavelmente perderia o seu status ou entraria em um conflito. Aí ele busca se encontrar com Jesus na noite. E o encontro marcado foi ali com Jesus, e à noite Jesus recebe Nicodemos. E naquela reunião, Nicodemos se apresenta diante de Jesus, querendo entender um pouco mais daquilo, porque ele entendia que Jesus era alguém diferente. E na conversa que eles têm, ele diz: mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer as coisas que tu faz se Deus não estiver com ele? A primeira percepção de Nicodemos, sincera, verdadeira, era de que Jesus estava com Deus. E de que o que Jesus fazia era de fato de Deus, que as obras que ele realizava eram manifestação divina. E aquilo foi uma das coisas que encantou Nicodemos. E aí Nicodemos quer entender um pouco mais disso. E a conversa vai se desenrolando, e Jesus chega num determinado momento em que Jesus diz: olha, Nicodemos, para você entender um pouco melhor dessas coisas, das coisas do reino de Deus, você precisa entender que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, Jesus quis dizer: olha, existem duas percepções. Existe uma percepção que é meramente humana,
as coisas naturais. Nós somos homens naturais e compreendemos facilmente as coisas naturais da vida. Mas homens naturais não conseguem perceber com facilidade as coisas espirituais, porque elas transpassam essa percepção humana. Não é por acaso que existem muitas pessoas céticas acerca das coisas espirituais. Existem pessoas que não creem em coisas espirituais, pessoas que estão fixadas nas coisas palpáveis, visíveis, que possam ser medidas. Mas aquele que é nascido do Espírito, esse consegue perceber coisas espirituais que os olhos humanos não conseguem ver, que as mãos humanas não conseguem tocar, que a régua humana não consegue medir. São coisas que estão além da compreensão humana. Só é possível compreender por meio do Espírito. E aí Jesus continua a conversa com Nicodemos e diz: olha, para que você possa entender as coisas espirituais, você precisa nascer de novo. Aquela conversa traz um pouco de confusão na cabeça de Nicodemos, porque embora Nicodemos fosse um mestre da lei, um doutor da lei, um dos principais daquela época, a sua percepção ainda era natural, do homem natural, de compreender as coisas da percepção humana e não a percepção espiritual. E aí Jesus olha para ele e diz: que não se admire de eu dizer para você, importa, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos, meio desconcertado, tenta fugir pela gente, conversando com Jesus, e ele diz: mas mestre, como eu posso nascer de novo? Já sou velho, crescido, adulto. Não me diga que eu vá voltar à barriga da minha mãe e nascer de novo. E Jesus, percebendo que era uma forma de ele querer fugir da raiva, por assim dizer, Jesus diz: Nicodemos, você é um homem da lei, um doutor da lei. Se você não compreender essas coisas simples que eu estou falando, como você compreenderá as coisas do reino de Deus? Importa que você nasça do Espírito. Importa que você nasça da água e do Espírito. E a água é uma simbologia para o Espírito. Aquele que vem a mim, disse Jesus em um outro momento, aquele que bebe da água que eu dou, dentro de si fluirão rios de água viva. E aquele que se sacia da água que eu dou, nunca mais terá sede. Porque essa água que Jesus dá é o Espírito dele, que flui dentro de nós, otorgado por Deus, e que nunca mais nós sentimos sede de nada do ponto de vista espiritual, porque ele nos sacia. Essa conversa entre Jesus e Nicodemos é uma conversa que pode ser resumida facilmente pelo versículo que nós lemos nessa noite. Se vivemos pelo Espírito, se nascemos de novo, se nós já passamos pelo processo de nascer de novo, mas o que é nascer de novo? Nascer de novo é receber o Espírito de Deus na sua vida, para que você possa sair da percepção natural e humana e poder compreender as coisas espirituais que estão na Bíblia, por exemplo, as coisas espirituais do seu relacionamento com Deus, as coisas espirituais que os olhos não podem ver, a mão não pode tocar e a régua não pode medir, as coisas espirituais que o raciocínio humano não consegue captar, que são coisas que precisam ter um algo mais para ser compreendida, para ser aceita. Se vivemos pelo Espírito, também devemos andar pelo Espírito. Ora, o texto aqui fala de uma coisa que às vezes é até muito mal compreendida no meio da igreja. O texto fala de santidade. Se vivemos pelo Espírito, e aqui é o Espírito Santo de Deus, devemos também andar por Ele. Se vivemos por meio dele, devemos ser conduzidos também por Ele. E nos próximos minutos eu queria que você me desse seu coração de presente, porque eu gostaria de falar um pouco sobre santidade cristã. Santidade, que muitas vezes é compreendida unicamente ou resumida unicamente sobre o aspecto do afastamento da consciência da carne. Você quer ser santo? Então, se abstenha das coisas da carne. Se você que é jovem, não faça sexo antes do casamento. Você que já é casado, não traia a sua esposa, não traia o seu marido, e você será santo. Muitas pessoas acham que a santidade se resume à pureza do corpo, à pureza da mente, se abster da pornografia, se abster da imoralidade, se abster dessas coisas. Muitas pessoas limitam a santidade ou resumem a santidade aos aspectos da tendência carnal que todo ser humano tem. E sim, isso é parte do aspecto da santidade. Mas eu queria hoje aprofundar um pouco o conceito de santidade. O crente deve ser santo. De verdade nós devemos ser
santos. E a palavra santo, do ponto de vista grego, é uma palavra que significa separado. Santidade ou santo significa separado. Algo que é santo é algo que é separado. Do ponto de vista, ou seja, tirar de onde está para colocar em outro lugar. Só para vocês terem ideia, quando Salomão construiu o templo de Jerusalém, ele pediu que os homens trouxessem ouro, prata, para que se fizessem os utensílios da casa. E uma vez todos os utensílios da casa do Senhor feitos, eles foram consagrados, ou seja, foram separados para único e exclusivamente servir a casa do Senhor. Então os utensílios que eram da casa do Senhor jamais saíam da casa do Senhor para qualquer outro serviço, pois eles eram separados, eles eram santos, eles eram sacros. A vida do crente que é santo também deve ser assim. O santo ele deve ser separado, ele deve ser cortado desse mundo, ele deve ser distanciado desse senso comum que o mundo tem. A santidade de Deus nos conduz para se distanciar de cada vez mais do mundo e nos aproxima de Deus. Quando nós observamos o homem, percebemos que pela sua natureza comum somos tendenciosos ao pecado. E o nosso pecado traz a ruptura do nosso relacionamento com Deus. Todos nós sabemos que todos os homens pecaram. E por causa do seu pecado fomos separados, fomos distanciados. Houve uma ruptura entre o nosso relacionamento com o relacionamento de Deus. E por isso nos afastamos da sua glória. Ou seja, perdemos a santidade. De fato, a santidade, em última instância, nada mais é do que a reconciliação desse relacionamento que um dia foi rompido por causa do pecado. A santidade é novamente o homem poder estar com Deus, é novamente o homem poder se aproximar de Deus. E Jesus Cristo é a ponte que liga o homem a Deus por cima desse abismo que o pecado criou. Porque uma vez que nós pecamos, um abismo profundo passou a existir entre nós e Deus. E Jesus é essa ponte que nos liga mais uma vez a Deus. E fomos, por meio de Cristo, reconciliados nele, no Senhor. E nele, no Senhor, por meio de Jesus Cristo, fomos justificados. E essa justificação nos leva à santidade. Não apenas da carne, do corpo, mas a santidade, em primeira instância, não em última, é um ato de fé. Eu quero que você vá comigo a Gálatas, capítulo 5, verso 5. Vá comigo. Vamos aprofundar um pouco do nosso conceito de santidade. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 5, diz assim: pois é mediante o Espírito Santo que nós aguardamos pela fé e a justiça, que é a nossa esperança. Ora, nós aguardamos por meio do Espírito Santo, pela fé, a justiça, que é a nossa esperança. A santidade, em primeiro lugar, em primeira instância, é um ato de fé. Existem muitas pessoas que têm um desejo sincero e verdadeiro de se aproximar de Deus e ser santificado por Ele, ter uma vida santa. Mas muitas vezes as pessoas passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos dentro da igreja, às vezes uma luta constante e não conseguem alcançar uma vida de santidade, porque muitas vezes querem alcançar isso por meio dos próprios esforços. E a santidade jamais, em instância alguma, será conquistada por meio da sua própria força, por meio do seu braço, por meio das suas obras. A santidade, em primeiro lugar, é uma ação do Espírito Santo por meio da fé. Para que você seja santo de verdade, primeiro você precisa crer que você será santo no Senhor. Existem muitas pessoas que, por causa dos seus pecados, e todos nós pecamos, não tem coragem de dizer: eu sou santo. Existem pessoas, mesmo dentro da igreja, não, eu não sou santo. Não sei se por falsa modéstia ou porque não conseguem sentir que são santos de verdade. Mas a santidade é um ato de fé. Não é um esforço próprio. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu alcancei a santidade por muito esforço.
em primeiro lugar. A santidade é um ato de fé. Então, se você quer alcançar uma vida de santidade em Deus, em primeiro lugar, creia que você é santo. Não é que eu serei santo, não. Porque se é fé, não será. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção, a certeza dos fatos que ainda não se vê. Mas os fatos que ainda não se vê, já é. É ou é? Não será. Já é. É por isso que eu costumo dizer que se você espera um dia viver a vida eterna, é porque você ainda não compreendeu a vida eterna. Porque a vida eterna não será quando Jesus voltar. A vida eterna já é. Porque assim como a santidade é um ato de fé, e eu vivo a vida eterna hoje. Assim, eu sou santo pela fé no Senhor hoje. E o primeiro ato para a santidade é crer que eu sou santo do Senhor. Em segundo lugar, eu quero que você vá comigo em Salmo capítulo 51, versículo 10. Salmos capítulo 51, o número 51, verso 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Se eu tenho fé para ser santo, então eu devo buscar em Deus essa santidade. E a santidade começa no coração. Entenda, o coração aqui não é um órgão do corpo, mas a mente. Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com o presente mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para poder entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A fé é o primeiro ato para a santidade. E se eu tenho fé para ser santo, eu devo buscar em Deus que Deus faça em mim tanto o querer quanto o realizar. A Bíblia diz que Deus é quem faz tanto o querer quanto o realizar. Busque em Deus esse coração para você querer. Querer ser santo de verdade. A santidade, amados, ela deve ser sincera. O desejo de ser santo, vamos dizer por assim dizer, o desejo de ser santo, querer ser santo, deve ser um desejo sincero, pessoal e intransferível. A decisão de ser santo, ela deve ser sincera, pessoal e intransferível. Primeiro, sincera, porque não adianta você se mascarar diante do Senhor. A Bíblia diz que se eu for aos céus, lá Ele está. Se eu for ao inferno, lá também Ele está. Se eu me deitar na cama, Ele está. A sepultura, Ele também está. Não adianta eu ir para aonde for, lá está os olhos do Senhor que tudo vê. Então, se os olhos do Senhor tudo vê, vou me desfazer das máscaras, da falsidade. Não adianta tentar me enganar. A minha decisão deve ser sincera. Segundo, ela deve ser pessoal. Eu não devo buscar santidade porque o pastor pregou e que eu devo ser santo e só porque ele disse eu vou ser. Não. Eu não devo buscar santidade só porque a igreja disse que o crente tem que ser santo. Não. Eu não devo buscar santidade porque o meu líder falou que eu tenho que ser santo. Não. Eu devo buscar a santidade porque eu decidi pessoalmente. Uma decisão pessoal de ser santo. Quando nós decidimos pessoalmente, quando nós não buscamos
pelo emocionalismo que foi gerado dentro de nós, porque alguém nos conduziu na emoção em caminhar nesse sentido. Quando nós decidimos com sinceridade e quando nós decidimos pessoalmente, nós fazemos tudo para alcançar. Porque quando nós decidimos pessoalmente, nós investimos força de vontade. E ela é intransferível. O fato da minha mãe ser santa não significa que eu sou santo. E o fato de eu ser santo não significa que o meu filho é santo. A santidade, ela é intransferível. Por isso, nós devemos buscar a Deus com fé para alcançar a santidade por meio do Espírito Santo. Devemos buscar que o Senhor traga sobre nós o desejo de querer e que Ele faça em nós o realizar. Nos dê toda a condição necessária para ser santo. Sabe? Eu costumo dizer sempre que eu oro, você já deve ter percebido isso. Eu costumo sempre orar para que Deus nos dê toda a condição necessária. Eu sempre oro assim: Pai, nos dá toda a condição necessária para que jamais eu possa bater no peito e dizer que eu não consegui porque o Senhor não me ajudou. O Senhor me deu toda a condição necessária para que eu possa vencer e alcançar o desejo do Senhor na minha vida. E uma vez entendido assim, a santidade me leva para um próximo passo. E esse próximo passo está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vá comigo. Diz assim a palavra de Deus: logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amados, uma vez que eu decidi ser santo, e uma vez que eu sou santo pela fé em Deus, a minha vida perde valor para mim mesmo. Porque a minha vida já não é tão importante assim. Porque eu entendi que existe uma vida em Deus, que é a vida que Deus escondeu para mim e que eu devo encontrar nele essa vida. E por isso, para mim, já não sou eu mais que vivo. Porque eu não vivo mais para a satisfação dos meus próprios desejos. Eu não vivo mais para estar no controle da situação. Eu não vivo mais para garantir que os meus esforços alcançarão todas as coisas. Não. Eu não vivo mais para mim mesmo. A minha vida agora é encontrar a vida que o Senhor tem para mim. Essa vida é a maior importância que eu tenho. Alcançar a vida do Senhor dentro de mim. E isso é santidade. Santidade não é só se abster das coisas carnais desse mundo. Santidade é algo mais. Ter uma vida santa, separada, uma vida consagrada, uma vida sacra para Deus, é abandonar a minha própria vida, renunciar a mim mesmo, em favor da vontade de Deus e da vida que Ele tem para mim. Vida essa que eu só vou encontrar nele. Não há outro lugar. Não adianta eu me esforçar de todas as formas e em todas as direções. Eu devo caminhar apenas para uma única direção. E para eu caminhar nessa direção, eu preciso abandonar as coisas que ficaram para trás. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo tinha um alvo. A vida santa que eu quero viver é o alvo que eu tenho. E esse alvo está em Deus, e eu tenho que ir na direção dele. Por isso, eu tenho que abandonar as coisas do velho eu, do velho homem. Porque se eu ando na direção do Senhor, se eu vou para o alvo, eu tenho que olhar para Ele, porque onde está o teu olhar, aí está a tua atenção. Nós tendemos a colocar a nossa atenção, o nosso esforço, as nossas energias naquilo que nós olhamos. É por isso que Jesus disse que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás.
Porque quem põe a mão no arado tem que caminhar reto. E quem olha para trás tem que seguir o curso do seu olhar. E quem põe a mão no arado e olha para trás não anda na direção correta, ou não segue no sentido do alvo. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Sigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação do Senhor, que é Cristo Jesus. E isso, andar na direção de Deus, caminhar na direção do Senhor, isso é santidade. Isso é santidade. Porque uma vez que eu caminho na direção dele, eu abandono o meu próprio querer em favor do querer dele. Eu deixo de lado os meus próprios desejos por causa da vontade dele. Eu não confio mais no meu próprio braço, porque eu confio nele. Eu não creio mais por causa da racionalidade, porque eu tenho fé para crer nele. E isso é santidade. A renúncia da própria vida é santidade. Por isso, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Isso é andar no Espírito. Jesus, conversando com Nicodemos, disse: Nicodemos, o vento sopra para onde ele quer. Não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é aquele que é nascido de novo, nascido no Espírito. Quem aqui é capaz de ver o vento? Ninguém. Quem aqui é capaz de saber de onde o vento vem? Ninguém. Quem aqui é capaz de saber para onde o vento vai? Ninguém. Mas quem aqui é capaz de sentir o vento? Todos nós somos capazes de sentir o vento. A vida de santidade, que é a vida que está em Deus, não é a vida que eu sei de onde vem ou para onde vai, mas é a vida que eu posso sentir. E essa vida é uma vida guiada pelo Espírito de Deus. É quando nós estamos totalmente à disposição dele. Vá comigo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, verso 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus são separados desse mundo, e os filhos de Deus são os guiados pelo Espírito de Deus. Ser guiado é ser conduzido. Ser guiado é ter alguém sobre si. Sabe quem é guiado? É o marujo que está dentro do barco e que ele não toma a decisão que ele quer, mas ele espera que o capitão do barco dê as ordens. Norte, oeste, dá meia volta, vira à direita, vira à esquerda, e tudo que o capitão diz, o marujo faz, porque o marujo não faz aquilo que ele quer, ele é guiado pelo capitão. A vida do homem com Deus, a vida da mulher com Deus, é uma vida guiada pelo Espírito de Deus. E se nós somos guiados por Deus, nós não estamos preocupados com as consequências, porque nós sabemos que é Deus que está no controle. Quando nós vivemos uma vida de santidade, nós confiamos na direção da nossa vida. Nós acreditamos que a condução da nossa vida tem um bom resultado. E bom resultado não significa dizer não passar por tribulações. Desculpe decepcionar alguns de vocês. Ser guiado por Deus não significa dizer que não passaremos por adversidades. Não é verdade. Ser guiado pelo Espírito de Deus não significa que tudo sempre irá bem. Não é verdade. É só olhar a vida dos homens de Deus, que eram guiados por Deus, foram guiados por Deus em todas as situações, e muitos deles foram presos, muitos deles foram açoitados,
Muitos deles foram chicoteados, alguns espancados e muitos mortos. Rociel, e eles estavam sendo guiados por Deus? Estavam sendo guiados por Deus. Em uma vida de santidade, separada para Deus. Mas quando nós somos guiados por Deus, nós não temos medo de nada que se apresenta diante de nós. Porque nós sabemos que é Deus. E que é de Deus. Quando Daniel foi à cova dos leões, ou quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram à fornalha de fogo, em momento nenhum Deus os impediu, ou em momento nenhum Deus desceu do céu um anjo para impedir que aquilo acontecesse. Não, mas em todo tempo Deus estava com eles, porque era Deus que estava guiando tudo. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha ilesos. Na cova dos leões, Daniel dormiu durante a noite e pela manhã saiu da cova. Se, disse Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus quisesse, Deus os livraria. Se não, seriam mortos. Não tinha problema nenhum. Porque no final das contas, já não vivia mais eles, mas Deus vivia neles. E a vida que eles tinham já não tinha valor algum se não fosse para a glória de Deus. Se nós somos guiados pelo Espírito, nossa vida é a glória do Senhor manifesta, seja por meio da saúde, seja por meio da enfermidade, seja por meio de um bom emprego e um alto salário, seja por meio do desemprego, seja por meio de andar a pé ou andar de carro. Se nossa vida é guiada por Deus em todas as circunstâncias, nossa vida será para a glória de Deus. E por guiado pelo Espírito de Deus, tem em todas as circunstâncias algo para o seu bem. Porque todas as coisas colaboram para o bem daquele que ama a Deus e que foram chamados para o seu propósito. Por mais difícil que seja compreender as tragédias da nossa vida, por mais difícil que seja compreender as adversidades que nos assolam, por mais difícil que seja compreender quando aparentemente estamos à deriva porque perdemos o controle da situação, mas se nós somos guiados por Deus, em todas essas circunstâncias, Deus está no controle. E todas elas colaboram para o nosso bem. E entender isso é santidade. É mais do que se abster da carnalidade. Uma vida santa é entender os aspectos espirituais que envolvem a vida do homem com Deus. Aquele que é guiado por Deus, aquele que é santo na sua vida, ele entende as disciplinas espirituais. Vá comigo, Gálatas, capítulo 5 e verso 22. José, eu nem disse que hoje era a escola bíblica do livro de Gálatas. Só da Gálatas, né? Ô, José, já fica a deixa aí, né? Para você que não está vindo para a escola bíblica, todos os sábados, tá bom? Às 17h30, você vai poder aprender, ler a Bíblia assim, com qualidade, e compreender as coisas espirituais que estão lá. Então, Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Vamos entender um pouco das disciplinas espirituais. Amém? Acharam? Mas é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há nada. Não tem um filho de Cristo no mundo que seja capaz de criar uma lei que proíba você de praticar as disciplinas espirituais da vida de um santo. A Bíblia diz, Jesus disse, e pelas vossas boas obras saberão que sois filhos de Deus. Pelas vossas boas obras saberão que sois filhos de Deus. Aí tem gente que pensa que boas obras é só separar a cesta básica e doar para os pobres. Boas obras é fazer sopão e entregar aos mendigos na rua. É pegar algumas roupas velhas e doar. Pegar um sol e dar para quem precisa. E tem gente que acha que só isso é boas obras. Isso
pedacinho das boas obras. Mas boas obras não se resume à caridade. Caridade é uma das disciplinas espirituais. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, dependendo da tradução, caridade, que seria bondade aqui, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E tudo isso aqui são disciplinas espirituais. O que é uma disciplina espiritual, Rosel? O que é uma disciplina escolar? O que é uma disciplina da faculdade? É um conteúdo que você precisa aprender, dominar, passar. É um conteúdo que você precisa entender. Uma vez você é provado nele, lá na prova, e você tem que passar na prova para você ser aprovado. Disciplinas espirituais são disciplinas espirituais que nós precisamos conhecer e compreender. E tudo isso é posto à prova. Quer ver aqui? Quando nós falamos aqui, por exemplo, da mansidão, tem muito crente que tem coragem de abrir a boca e dizer assim: não, cara, eu até sou crente, mas no meu braço direito não. Ou esses dias eu estava com um amigo que é crente e ele disse: rapaz, essa é loucura de política, né? Rapaz, eu quero que chegue um caboclo desse aí para poder falar contra aqui e lutar contra Deus e contra você. Graças a Deus, política é Deus hoje, né? Tá tudo errado. E não sei o quê. Ah, não, eu não perdoo não. Olha pra cima. Aí eu digo: meu Deus. Aquele que vai todo mundo, né? Para não atrapalhar o negócio. Por quê? Porque ele não tem mansidão. Ele não consegue ouvir alguém lhe afrontar. Não consegue ouvir alguém sem revidar. Na hora, explode. Tem que responder à mesma altura. Não, tem que responder mais alto. Porque remédio para dor é o quê? 2,5. É assim ou não é? É. Sabe por quê? Porque não conhece a disciplina espiritual da mansidão. Ser manso não é ser besta. Ser manso não é ser abestado. Ser manso é viver uma vida guiada pelo Espírito. Somente por meio da mansidão você é capaz de agradar a ira. É assim ou não é? O que a Bíblia diz? A palavra branda amansa o furor. Está escrito. E não é palavra para boi dormir. É um fato. Quantas vezes eu já passei por situação em que pessoas levantaram a voz diante de mim e eu respondi mansamente. E essa mansidão desmontou a pessoa de um jeito que ela ficou. Sabe? Isso é santidade. Sabe? Paciência. Paciência para tolerar a sua esposa, que muitas vezes é mais rápida do que você e não consegue esperar e explode. Paciência. Paciência para aguentar esse seu marido, que muitas vezes mete os pés pela mão e coloca a família inteira em situações complicadas. Paciência. Porque simplesmente revidar e arrumar conflito, só o problema não resolve nada. E essa paciência é santidade. Quando você começa a olhar uma pessoa e você diz: puxa, que pessoa, é tão bom conversar com essa pessoa, uma pessoa tranquila, uma pessoa centrada, uma pessoa mansa, tem palavra de sabedoria para dar, é uma pessoa que sabe perceber o contexto das coisas e nos orienta de modo correto. Dá vontade de você dizer assim: rapaz, esse homem parece um santo. Mas é verdade, porque isso é santidade. Isso é que é ser santo de verdade. Sabe? Não fazer sexo antes do casamento, somente isso não é santidade. Tem muita gente que casou virgem diante do Senhor, para a glória do Senhor, mas não respeitava o pai quando era jovem, não respeitava a mãe, afrontoso com todo mundo, desrespeitava a igreja. Tinha um princípio valoroso, o de lutar contra a própria carne em favor do Senhor, mas os outros princípios se perderam pelo caminho, porque não vivia dia após dia em busca da santidade.
Amados, vá comigo em 1 João capítulo 4, versículo 13. Dez horas, termina o culto. Eu sempre espero que vocês digam, mas vocês são chatos, hein? Eles acabam logo, irmão. Toca a cabeça, chegando no final. 1 João capítulo 4, versículo 13 diz: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em quem nos deu o quê? O seu Espírito. A vida de santidade não acontece nos estalar dos dedos. Você nunca vai conhecer uma pessoa que aceitou Jesus e de repente, virou santo. Ele é santo pela fé naquele dia, mas a manifestação da santidade só acontece de verdade na vida de quem permanece nele. Sabe o que isso significa? Significa dizer a vida espiritual, a vida de santidade é uma construção que acontece dia após dia e que nunca acaba, porque todos os dias nós somos provados nela. Todos os dias, de todas as formas. Quando a gente aprende a amar, quando a gente aprende a ser longânimo, ou seja, ter paciência para esperar, quando a gente aprende a ser caridoso, quando a gente aprende a ter domínio próprio. Isso é vida de santidade, viu? Isso é muito complicada. E tem gente que se complica cada vez mais, porque se mistura em vícios, em situações viciosas, vamos por assim dizer, e entra num ciclo repetitivo daquele pecado, e aquilo vira um vício terrível. E isso te afasta da santidade. Mas quando nós somos tentados e diante da tentação nós resistimos, o nome disso é o quê? Domínio próprio. E isso é santidade. Quando nós aprendemos cada um desses princípios, não dá para aprender tudo isso em um dia. Não dá para aprender uma vida de santidade em um mês, porque não dá para mudar uma vida em um ano. A vida de santidade é construída dia após dia. Por isso, precisamos permanecer nele. É uma busca que começa no dia da sua decisão pessoal, sincera e intransferível. E nunca se acaba. Ai, Rosiel, nunca se acaba. Nunca. Nossa, essas coisas aqui é por muito tempo assim, eu não consigo não. Eu só consigo coisa rápida. Pois é. Mas a vida do homem com Deus, ela é eterna. Não dura um ano, não dura 2 anos, 80 anos. A vida do homem com Deus é para sempre. E enquanto estivermos nessa terra, sujeitos às coisas corruptíveis, mortais, todos os dias seremos provados na nossa santidade. E só seremos aprovados se permanecermos nele. Por fim, uma disciplina espiritual que nós precisamos ter e que nos ajuda na vida de santidade está em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Vai comigo, que nós vamos encerrar. Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25. Diz assim, amém? Tem algumas pessoas olhando. Diz assim a palavra de Deus: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações ou exaltações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Uma disciplina espiritual que nos ajuda na vida de santidade é estarmos uns próximos dos outros. Qual é a forma
congregação. Quantas pessoas aqui, sem dizer quem não, tá bom? Sem dizer quem não. Quantas pessoas aqui vê frequentemente ou está frequentemente com outra pessoa que está aqui que não é da sua família? Ninguém. Por quê? Porque às vezes, no dia a dia, no corre-corre, às vezes a gente não está nem com os que é da família. Imagina quem não é. É na congregação que nós nos reunimos. É na congregação que o corpo se encontra. É na congregação que nós nos conversamos uns com os outros, nos falamos, perguntamos como está, se está passando por algum problema. É na congregação que a gente fica sabendo dos problemas do irmão e diz que vai orar com ele, que vai ajudar ele em oração. E depois que a gente descobre que ele está passando por problema, é fora da congregação, chama no WhatsApp, pergunta como é que está o dia, como é que está indo as coisas estão melhorando. É assim ou não é? É na congregação que nós damos força um ao outro. É na união da membresia, é na junção do corpo que nós nos formamos. Por isso, o apóstolo Paulo diz: não deixe. Eu penso que Paulo escreveu, Deus, não, mas é uma pessoal, ninguém sabe que é uma de Deus. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Quer ter vida de santidade? Continue na congregação. É aqui que você vai receber a força. É aqui que nós suportamos uns aos outros, que nós nos ajudamos. É aqui que nós sentimos que somos família. É aqui que nós crescemos, nos fortalecemos. É aqui que nós evoluímos como pessoa, como filho de Deus. Quantas pessoas não chegaram aqui deprimidas, humilhadas, autoestima lá embaixo, se sentindo incompetente, se sentindo incapaz, não acreditava em si mesmo? Veio aqui, recebeu Deus na sua vida, se encheu de uma fé que é capaz de vencer o mundo. E aqui dentro foi crescendo, e aprendendo, e se soltando, e evoluindo. E um dia passou a orar no meio dos irmãos, e um dia dirigiu um culto, e um dia aprendeu a liderar, e um dia descobriu que não era mais aquela pessoa incapaz, incompetente, que não valia nada. Começou a perceber que era alguém que tinha importância, que tinha significado, porque começou a compreender que era amada por Deus e por essa família. E aí lá na sua casa, quando aquela pessoa que lutava para baixo, quando aquela pessoa que lhe humilhava, quando aquela pessoa que lhe pisava, começava a tentar lhe pisar, começava a tentar lhe humilhar, aquela pessoa continuava de cabeça erguida, continuava de peito para cima, continuava acreditando. Por quê? Porque a sua confiança não estava mais em si mesma, mas estava naquele que lhe pôs de pé, que lhe tirou do nada, que lhe tirou da lama, da sarjeta. A santidade é uma vida separada, uma vida de quem é consagrado para Deus. É muito mais do que simplesmente se guardar da concupiscência do mundo. Mas também é isso. Ou não sabeis, vós, que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Pode por acaso a igreja do Senhor se unir a uma meretriz? De modo algum, disse o apóstolo Paulo. Por isso, abstenham-se das concupiscências dos olhos, das caídas, pois o Espírito Santo de Deus habita em vós, e o Espírito de Deus não habita onde há o pecado. Então, isso também é santidade. Amém, igreja? Amém. Eu convido você a ficar de pé. Eu ainda tinha muito que conversar aqui, mas eu vi um cálculo aqui e vi que estava. A gente vai convidar até às 10, eu quero passar, quebrar o nosso compromisso, então vamos encerrar por aqui. Meu querido irmão, eu espero que na noite de hoje você tenha ampliado um pouco o seu conceito de santidade. Tenha entendido que santidade está muito além do que simplesmente guardar o corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Isso também é santidade. Mas ter uma vida de santidade é ter uma vida separada, dentro das disciplinas espirituais do Senhor na sua vida. É um mal isso. E quando a gente fala de próximo, a gente fala de continuar a próximo, de continuar lutando por ele, de continuar dando força para ele, mesmo diante dos defeitos que ele tem, porque nós amamos. E quando nós amamos, os defeitos não gritam mais do que as
ser longânimo e não imediatista. Não é para agora, é esperar no Senhor para receber pela fé o tempo do Senhor. Longanimidade é um domínio em si mesmo. Santidade é um domínio em si mesmo. Para resistir às tentações e ao diabo, e ele fugirá de vós. É ser manso diante da fúria. É fazer caridade. É buscar a vida que está em Deus, para que essa vida se manifeste em nós. Não quando Jesus voltar, hoje. Que a vida eterna se manifeste em nós agora. Tem gente que está esperando Jesus voltar para ser realmente santo. Você tem que ser santo hoje, porque o dia da salvação é hoje e a vida eterna é agora. Enquanto o ministério do louvor, eu quero que você feche seus olhos, leve seu coração cativo a Deus e reflita sobre a mensagem de Deus para a sua vida. Que ouviu essa mensagem, entendeu ela. Não somente entendeu, creu no seu Senhor. E que olhando para você
você descobriu que você ainda não alcançou uma vida de santidade. Não porque você não alcançou todas as coisas que nós estamos colocando hoje aqui, mas porque você não percebeu ainda em você uma decisão pessoal para isso, sincera, nessa direção. E que você olhando para você quer ouvir uma mensagem que Deus creu nela e disse: eu quero isso para mim. Eu quero ser santo de verdade. Eu quero encontrar essa vida que está escondida em Deus e que só posso encontrar nele. Eu quero para mim. Eu quero aceitar sobre mim esse senhorio do Senhor e alcançar essa vida separada para Ele. Uma vida que está agora com um olhar na percepção não das coisas que eu vejo, mas na percepção das coisas que eu espero no Senhor. E você quer se entregar a isto. Mas eu quero ter essa nova vida. Sempre mim é tudo novo. Se eu alcançar essa vida em mim, eu vou ficar em felicidade. É isso que Deus quer para você. Felicidade por meio de uma vida santa. Ele quer te dar uma paz que excede todo e qualquer entendimento por meio de uma vida santa. Se você quer isso para você, eu quero orar por você, levantar a mão onde você estiver. Alguém na noite de hoje que ouviu essa mensagem, entendeu ela e creu nela e quer receber essa vida em você. Se há, levará por você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes o Espírito de Deus fala com você no seu coração. Você ouve, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você ouve a Deus e recebe a fé para crer naquilo que você ouviu. E isso só é dado pelo Espírito Santo de Deus, porque somente Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o fato de você ter se tocado pelo Espírito, o fato de o Espírito ter se revelado por meio da fé, não significa dizer que você automaticamente o aceitará. Não, porque você não é um fantoche nas mãos de Deus. Você é alguém que Deus criou para adorá-lo pela sua própria escolha, pelo seu livre, por assim dizer. Então você jamais será obrigado a aceitá-lo, porque Deus não quer um amor forçado. Deus quer que nós tenhamos vontade própria de o amar, assim como Ele nos amou. Por outro lado, a Bíblia diz: se ouvis a voz do Espírito, não endureça o seu coração. E existem pessoas que escutam a voz do Espírito e ainda assim ficam duras. Às vezes por um motivo tão bobo. Tem vergonha de levantar a mão, porque todo mundo vai me olhar e eu sou tímido. Ou tem vergonha de repente ser chamado aqui na frente e todo mundo vai me olhar. Isso é tão pouco para quem espera mudar uma vida e alcançar a felicidade. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. E a Bíblia diz: aquele que confessou a mim diante dos homens, eu o confessarei do meu Pai que está no céu. Então, somente mais uma vez eu perguntarei: se ouvirdes a voz do Espírito, não endureça seu coração. Alguém quer entregar a sua vida a Deus na noite de hoje? Se há, levanta a mão. Não há? Feche seus olhos, baixe sua cabeça e eleve seu coração ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, te dou graças porque Tu és bom e a Tua infinita misericórdia me leva sempre. Tu é o Criador de todas as coisas, o soberano sobre os céus e sobre a terra, e nos concedeu o dia de hoje. E no dia de hoje nos presenteou com esse culto maravilhoso. Muito obrigado. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, mas o Senhor nos reservou este momento. E isso é bom demais. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar o teu povo que aqui se encontra. E possa, Senhor Deus, nos conduzir, tanto no teu querer quanto no teu realizar, para uma vida de santidade diante de Ti. Que nós venhamos, Senhor Deus, sermos santos de verdade, em espírito e em verdade. Sermos santos diante de Ti. E que essa santidade em nós se torne um modelo e exemplo para todos os outros que nos olharem. Que venhamos cartas vivas da Tua palavra, aberta para que o mundo possa ler. E não tenhamos nada do que nos envergonhar.
Pelo contrário, como um bom obreiro que maneja bem a palavra, venhamos assim ser diante do mundo. Pai, muito obrigado. Nos separa diante de Ti para os Teus propósitos e nos inclui dentro dos Teus planos, para que nós venhamos ter sempre, Deus, uma vida de piedade, de santidade diante de Ti. Assim eu te peço, meu Deus, desde já eu te agradeço, te glorifico, te exalto, reconheço o Deus, o soberano que Tu és. Bendito o Teu santo nome, porque, Senhor Deus, Tu és tudo sobre os céus, sobre a terra, até no inferno, diz a Tua palavra. Os demônios creem e tremem na Tua presença. Quanto mais nós, Senhor Deus, quanto mais nós. Então, Senhor Deus, que o Teu nome seja glorificado, exaltado sobre os céus, sobre a terra e na primeira igreja batista em Pacamano, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém.